Bom dia! Bom dia! Para testar, para ver se o som tá bom, se está pegando tudo certinho. Quem está aí no fundo está ouvindo bem? Beleza, então. Robson, tudo certo aqui? Tudo certo. Fechado. Então bora lá. Bom, seja bem-vindo você que está no YouTube nos acompanhando. Se inscreva, compartilhe e manda para o amiguinho, porque isso vai ajudar a gente a fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Seja bem-vindo você que está nos visitando hoje. A gente tem amigos muito queridos do setor leste de São Paulo nos visitando. Sejam bem-vindos. Família do Antônio, vem peso aí. Seja bem-vindo você que está visitando a nossa igreja, seja pela primeira vez, seja se você já veio algumas vezes, mas vem visitar, seja muito bem-vindo. E seja bem-vindo você também que faz parte dessa igreja. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado por você estar aqui mais um domingo reunido. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Caio e hoje a gente vai falar sobre vida. O tema da pregação já está até aqui e é esse: quanto vale a minha vida? Quanto vale a sua vida? Quanto vale a nossa vida? Para a gente começar a nossa conversa, eu quero que vocês pensem em uma pergunta e reflitam na resposta. Quero começar perguntando: quanto vale a sua vida? Quanto vale? Quanto vale a sua vida? Vale muito? Vale pouco? Queria ouvir aqui de algumas pessoas apenas a sua resposta. Quanto vale a sua vida? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Tá. É muito ou pouco na sua concepção? Muito. Muito. Robson, muito. Quem mais? Alguém tem alguma resposta? É muito pelo amor de Cristo, né? É O muito. amor que ele teve e tem por nós, né? É muito. É muito. Então, uma vida vale muito. Então. Alguém tem uma resposta diferente? Vamos lá, Vini? Eu acho que mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. É imensamente muito. Oi? É imensamente muito. Já falou imensamente muito. É isso, quando a gente pensa na nossa vida, a nossa vida vale muito. Independente se a gente conhece o que Jesus fez por nós ou não, a gente vê que a nossa vida vale bastante. E aí eu vi que vocês ficaram pensando, né, nessa pergunta, ficaram pensando na resposta, o que falar. Não sei se todos chegaram a uma resposta. Opa. Opa. Peraí. Então eu vou voltar. Porque tem uma segunda pergunta. Por que é tão difícil medir o valor da nossa vida? Essa também eu queria que vocês pensassem um pouquinho e respondessem. Por que vocês acham que é tão difícil medir o quanto vale a sua vida? Eu acho que depende. Para pessoas que são próximas, eu acho que eu tenho alguma importância, mas para pessoas não próximas, a minha vida não vale muito. Eu acho que, não sei, eu acho que eu meço a minha importância baseado nas pessoas ao meu redor, o quanto elas se importam, o quanto elas me amam, precisam de mim, etc. Mas se eu estivesse em um lugar estranho, com pessoas estranhas, eu acho que a minha vida ia ser irrelevante. Então eu acho que é difícil medir a nossa vida, porque depende de muitas circunstâncias. Legal. Eu acho que depende da forma que a pessoa vive. Eu acho que demonstra bastante. Se ela vive de uma forma consciente, de uma forma íntegra, mostra para ela que ela tem um valor alto. Se a pessoa vive a vida de forma banal, mostra para ela que talvez ela não tenha uma vida tão valiosa assim. Então, primeiro, só para vocês entenderem, a Giovana falou que depende um pouco, é meio relativo em relação ao quanto a vida dela é importante para as pessoas ao redor.
Se são pessoas próximas, a vida dela vale muito, porque ela é importante para essas pessoas. Se são pessoas que talvez não a conhecem bem, a vida dela talvez vai valer um pouco menos, porque essas pessoas não veem uma importância dela na vida dessas pessoas. O Leandro falou que, por outro lado, a nossa vida pode ser medida pela maneira que a gente vive. Então, a maneira que a gente vive, se a gente vive de uma maneira banal, se a gente vive de uma maneira que a gente dá valor, isso é o que mede a nossa vida. Alguém mais tem alguma reflexão, algum pensamento? Sim, para Jesus, nossa vida vale igual. Porque ele morreu por todos nós. Então, para ele, não vai fazer diferença. Se a vida sua vale mais, a minha vale um pouco mais. Para ele é igual. É o mesmo valor, porque ele morreu por todos nós, sem distinguir o coração, né? Se a pessoa é massa, a pessoa é ruim. Legal, muito bom. Rafa? Eu acho que faz ser difícil de autoestima da pessoa. Você tem uma baixa autoestima, você tem que achar que a sua vida vale menos. Você tem uma autoestima muito grande, você tem que achar que ela vale muitas vezes mais do que deveria. Eu acho que isso é Muito bom. Legal. Eu confesso que eu mesmo, quando estava pensando sobre esse tema, eu me fiz essas perguntas. E é difícil chegar numa resposta. Tem várias circunstâncias que a gente pode avaliar, né? Autoestima, como as pessoas enxergam a nossa vida perto delas. Mas, para ser muito sincero, muito honesto, eu comecei a perceber que a gente tem muita dificuldade de medir, de dar um valor para a nossa vida, porque, vamos ser sinceros, a nossa vida é a coisa mais preciosa que a gente tem. Na verdade, a vida é a coisa mais preciosa que eu e você tem. Todos fazemos de tudo para sobreviver. E quando a gente tem alguma situação de risco, de perigo, a gente pode perder a nossa vida e, biologicamente falando, o nosso corpo começa a reagir sobre isso. O nosso corpo produz mais adrenalina, talvez, para te ajudar a sair da situação de perigo, de risco, para você fugir quando você sente medo. Nosso próprio corpo, falando de maneira biológica, física, ele reage de uma maneira que ele é totalmente preparado para se defender e sobreviver a qualquer custo. Eu acho legal porque o Edson e minha esposa, que são biólogos, essa área assim que pensa nessa parte da biologia, do corpo humano, da saúde, eles estão concordando super comigo. E eu queria dizer para vocês que existem muitos cientistas que estão trabalhando nesse momento para criar maneiras do ser humano viver mais, ou até mesmo envelhecer mais devagar. É sério, tem cientistas nesse momento, enquanto a gente está aqui, que estão trabalhando nesse tema. Como prolongar a vida do ser humano. Além do aspecto biológico do nosso corpo, que é preparado para sobreviver pelo máximo de tempo possível, a gente tem um aspecto também de relevância da nossa vida. Quando tratamos sobre a relevância da nossa vida, todos nós aqui queremos usar as nossas vidas para algum propósito ou realizar algum sonho. Você quer ser alguém relevante no mundo. De alguma maneira, em alguma esfera, você quer causar um impacto nesse mundo. E eu sei que você quer contribuir de alguma maneira para que o mundo seja um lugar melhor. Você quer fazer a diferença. Você quer deixar a sua marca no mundo ou para alguém que está nesse mundo. Se você é pai ou mãe, você quer deixar algo melhor, causar um impacto na vida do seu filho. Você pode contribuir de várias maneiras. Você pode contribuir por meio da sua vida acadêmica. Você pode querer fazer a diferença, ter um impacto por meio da sua vida acadêmica. Contribuir para o mundo dessa maneira. Você pode querer contribuir através de novas descobertas científicas. Você quer contribuir para o avanço do mundo do ser humano por meio da ciência. Você pode contribuir, querer ser relevante no mundo por meio da sua vida profissional. Você quer deixar um legado profissional. Você pode contribuir socialmente, fazendo parte
de algum projeto de assistência social ou benevolência, ajudando a comunidade na qual você vive. De várias maneiras buscamos a relevância no mundo que a gente vive. Isso é um fato. E uma das coisas que a gente mais fala quando é criança é isso daqui, não é? Quando eu crescer, eu quero ser. O que você queria ser quando crescesse? Quero ouvir algumas respostas. Aeromoça. Aeromoça. Veterinária. Veterinária. Rica. Rica. Herdeira. Astronauta. Astronauta. Adulto. O quê? Adulto. Adulto. Muito bom. Valentina, por que você queria ser aeromoça? Queria voar alto. Voar alto. Vini, por que você queria ser astronauta? Eu queria conhecer o universo. Conhecer o universo. Lívia, por que você queria ser veterinário? Porque eu amo os animais. Que ama muito os animais. Léo, por que você queria ser adulto? Deixa eu saber. Muito bom. Tá vendo como cada coisa que a gente queria ser quando era criança é porque tinha um propósito ou realizar um sonho. E no fundo, vocês queriam fazer a diferença nessas áreas. Vocês queriam ser relevantes. Enquanto a gente é criança, a gente vê tudo de uma maneira muito pura ao nosso redor. Dificilmente associamos corrupção a qualquer coisa. Um exemplo disso é que quando eu era criança, eu me lembro que a primeira coisa que eu queria ser era ser policial. Eu vou contar mais para vocês. Eu queria ser policial porque, como criança, eu via os policiais serem um destaque na sociedade, um destaque positivo. Eu via eles sendo o lado bom que evitava o mal. Eles evitavam com que as pessoas más machucassem as pessoas boas. Ser policial era associado para mim a proteger as pessoas e ficar do lado do bem no mundo. Isso me daria a oportunidade de contribuir com a sociedade e manter ela em ordem. Por isso eu queria ser policial. Mas o tempo passa e nem todos nós têm a oportunidade de ser aquilo que a gente sonhava ser quando a gente era criança. E eu percebi ao longo do tempo que ser policial exigiria de mim estar em um risco à minha vida que eu não queria ter. Então eu precisei escolher outra coisa para fazer na minha vida, e porque apesar de ser relevante, ser muito relevante para a sociedade, ser um policial, isso não era o caminho mais seguro se eu fosse pensar na minha vida biológica, por exemplo, na minha vida física. Então eu precisei escolher outra coisa. E além da profissão que a gente escolhe, quando a gente fala sobre a nossa vida e sobre preservar ela, também entra muito em foco a questão de cuidar do nosso corpo físico, né? da matéria, do corpo. Então muitas pessoas tentam prolongar suas vidas comendo de maneira mais saudável, se exercitando pelo menos uma vez na semana, ou até se privando de comer coisas muito gordurosas ou com muito açúcar, para evitar doenças. E eu confesso a vocês que, agora eu vou compartilhar uma vitória da minha vida com vocês. Já faz 10 meses que eu não tomo refrigerante. Gente, isso é algo que eu nunca imaginava na minha vida. Quando eu era criança, eu tomava refrigerante quase todo dia. E eu ficava sentindo uma abstinência quando eu não tomava pelo menos 2 dias na semana, 3. E eu não te conheço profundamente, mas eu sei que alguma coisa você também renuncia na sua vida, para que sua vida seja mais longa, para que você tenha uma saúde melhor. Eu acho que você se priva de alguma coisa e tenta criar hábitos melhores para que sua vida seja maior. E alguns aqui se privam de dormir mais
para poder acordar mais cedo e ir para a academia. Conheço algumas pessoas aqui que fazem isso. Outros aqui não podem comer glúten ou lactose, então evita, para que o seu corpo não reaja de uma maneira ruim. Outros aqui se esforçam para fazer pelo menos uma caminhada uma vez por semana. A lista é cheia de coisas, e de alguma coisa ou várias eu sei que você se priva para poder ter uma vida mais longa. Existe também a parte emocional da vida. A gente falou sobre a parte biológica, agora vamos falar da parte emocional, que se relaciona com os elementos de satisfação, realização, felicidade, fracasso, tristeza. São os sentimentos que a gente tem. Todos nós buscamos uma prosperidade na nossa vida, até emocionalmente falando, para alimentar a nossa vida com o máximo possível de boas emoções. Não é verdade? Há 86 anos, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, conduz o mais longo estudo científico sobre felicidade na história. Iniciou em 1938, com 700 adolescentes, entre estudantes de Harvard e pessoas que moravam nos bairros pobres de Boston. A pesquisa acompanhou essas pessoas ao longo de suas vidas, monitorando periodicamente suas alegrias e dificuldades, seu estado físico e emocional. E a surpresa que eles foram constatando com esse estudo foi que as pessoas que têm relacionamentos mais calorosos permanecem fisicamente mais saudáveis à medida que envelhecem. Então, quanto mais relacionamentos calorosos, amorosos, acolhedores nós temos, mais cuidamos da nossa parte física também. E olha que legal, esse é Robert Waldinger. Ele é quem está conduzindo esse estudo atualmente. Já tiveram 4 estudiosos na condução desse estudo. E o Robert, ele falou essa frase que está aqui, ó. Passamos os últimos 10 anos no nosso laboratório tentando entender como os relacionamentos afetam nossos corpos e mudam nossa fisiologia. Os relacionamentos afetam os nossos corpos e a nossa fisiologia. E o Waldinger, ele escreveu um livro, esse livro está aí embaixo, chamado The Good Life, a Boa Vida. E ele assegura nesse livro que uma vida boa também é uma vida complicada. É uma vida que tem felicidade, mas também dor. E que compartilhar isso com pessoas que também passaram por algo semelhante alivia os hormônios do estresse. Então a troca entre os relacionamentos ajuda a gente a lidar com o estresse, com a dor, com a tristeza. E o Waldinger, como muitos que fazem esses estudos sobre a vida, a felicidade, sucesso, ele escreveu esse livro tentando dar uma fórmula, né, por meio da ciência, de como a gente pode ter uma vida melhor, uma boa vida. Muitas pessoas ao nosso redor, cientistas em sua maioria, estão estudando o que é a chave e quais os elementos para que eu e você tenhamos uma boa vida. Waldinger, Robert Waldinger, é só um deles. Mas quantos livros a gente já não viu aqui sobre esse assunto? Como ter uma vida melhor, como ser mais realizado profissionalmente, como ter uma vida completa, entre outros. E muitos estão entrando no campo de como o ser humano pode ter uma vida mais longa, uma vida mais próspera, uma vida preenchida por satisfação e realização pessoal, profissional, acadêmica. Porém, muitos cientistas que estudam essas perspectivas de vida fogem da lente de Deus para o que é importante para que a sua vida seja realmente relevante. O que Deus considera importante na nossa vida? Será que dos tantos ensinamentos e sermões que a gente vê na Bíblia, que Jesus faz enquanto ele esteve aqui na Terra por aproximadamente 3 anos, será que diz algo no qual a gente pode aprender sobre como ter uma boa vida, como ter uma vida próspera, como ser relevante aos olhos de Deus?
além do aspecto físico e emocional, Deus adiciona à vida humana o aspecto espiritual. Então, o ser humano, basicamente, ele é composto de mente, corpo e espírito. Jesus, inclusive, por muitas vezes se diz mais preocupado com a nossa vida espiritual do que com a nossa vida física. Apesar de a gente ver um Jesus que faz milagres, cura os doentes, mas ele estava sempre preocupado com a nossa vida espiritual. E é interessante porque Jesus vai introduzindo a partir disso. Se isso não fica claro ao longo do Antigo Testamento, Jesus introduz nos sermões dele, na visão dele, a cosmovisão cristã. Então, para a gente entender um pouquinho, eu acho que muitos aqui já sabem, mas primeiro, cosmovisão, o que é isso? Cosmovisão é a forma como nós percebemos a realidade, ou seja, a forma como nós enxergamos o nosso mundo define como nós vamos nos relacionar com ele. Como vamos viver, como vamos usar o nosso tempo, nossos talentos e habilidades, as escolhas que a gente vai fazer. Tudo isso é definido pela nossa cosmovisão, ou seja, a forma como nós percebemos a realidade. E aí a gente já pode começar a refletir, como que eu e você enxergamos o nosso relacionamento com o mundo, com a realidade que está ao nosso redor. A maneira que a gente faz escolhas ou vive a nossa vida depende da cosmovisão que a gente tem. Qual é a sua cosmovisão? E aí Jesus, ele traz a perspectiva da cosmovisão cristã, que é perceber a realidade a partir dos olhos de Cristo. Cosmovisão cristã é enxergar o mundo com os olhos de Cristo, perceber a realidade não a partir de uma filosofia qualquer, ou até um exemplo, uma filosofia nihilista. O que é isso? Filosofia nihilista é uma filosofia no mundo acadêmico, filosófico, que ressalta a falta de significado ou propósito na vida. Simplesmente eles dizem que a vida não tem um propósito, não tem um significado, não tem um resultado. É só viver e tudo bem. Mas Jesus, ele traz a cosmovisão cristã, que é perceber o mundo com as lentes de Deus, com a lente de Jesus. Eu queria perguntar para você refletir. Como você enxerga o mundo hoje? Como você observa a natureza, a sociedade, as pessoas, o seu trabalho, os seus estudos e o seu lazer? Como você encara isso? Como você enxerga tudo isso? Tudo isso é importante porque quando a gente olha para o ensino de Cristo, nós descobrimos que podemos perceber a realidade com olhos totalmente diferentes. Bem diferentes do que a gente está acostumado. E bom, agora que a gente já entendeu que existe uma cosmovisão cristã, que leva em consideração 4 grandes temas dentro da Bíblia, que é, desde Gênesis a Apocalipse, tem 4 grandes temas dentro da cosmovisão cristã, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. São 4 grandes temas, pilares da cosmovisão cristã. E quando a gente fala de redenção e consumação, Jesus entrou em cena no mundo e ele começou a explicar isso aos seus discípulos. Quando eles enfim reconheceram que ele era o Cristo que deveria vir. A partir desse momento, foi o start que Jesus falou. Agora eu posso explicar algumas coisas a mais para vocês. E aí é onde a gente vai começar a nossa leitura na Bíblia. Em Marcos capítulo 8, do versículo 31 ao 33. Marcos capítulo 8, do versículo 31 ao 33, diz assim: Então ele começou a ensiná-los, Jesus começou a ensinar os discípulos: O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos,
pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus, como Filho de Deus, vem trazer a mim e a você o que Deus considera quando se trata de encarar uma realidade em que vivemos e a relevância que a nossa vida deve ter. Aqui Jesus já introduz para Pedro nessa repreensão, falando: Pedro, você precisa pensar nas coisas de Deus, não na dos homens. Porque Pedro ficou ali meio incomodado, aflito, de pensar: poxa, Jesus, que é meu amigo, tem que morrer, tem que sofrer. Jesus, eu não quero que você sofra, eu não quero que você morra. Eu acho que é natural a gente pensar isso dos nossos amigos. A gente não quer que os nossos amigos morram ou sofram. Mas Jesus coloca a visão de Deus acima, a cosmovisão cristã acima. Para que haja redenção, para que haja consumação, eu preciso morrer. Faltou a Pedro aqui nesse momento, justo ele, que logo acima é Pedro quem fala: você é o Cristo. Porque Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro falou: você é o Cristo, o Filho de Deus. E justo Pedro, faltou o tato para ele, para saber que Jesus sofrer e morrer era a perspectiva de Deus para a redenção da humanidade. Em seguida dessa repreensão que Jesus faz a Pedro, é interessante que Jesus fala assim. E Marcos relata que Jesus chama a multidão e os discípulos e fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse momento ele está em Lucas, Marcos e Mateus. E ele é muito interessante, porque muitas vezes a gente pega esse trecho aqui, que significa muita coisa para todos nós, que gera muita coisa em nosso coração, e a gente às vezes não entende com profundidade. A gente acha que Jesus soltou do nada isso. Mas tinha um contexto de tudo que estava acontecendo, da repreensão de Pedro para Jesus. Depois Jesus repreende Pedro. Jesus achou importante chamar a multidão e os discípulos e falar isso daqui: se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus está dizendo aqui que se alguém quiser acompanhar ele, seguir ele, essa pessoa precisa se negar. Porque Jesus em si se renunciou em várias coisas para obedecer a Deus. Então nós também, se quisermos seguir Jesus, precisaremos renunciar. Mas quando se diz aqui negar e tomar a sua cruz, é renunciar, não é um montante de regras que Jesus quer colocar. Mas aqui Jesus quer falar, porque ele conhece bem o ser humano. Deus conhece bem o ser humano. E é muito interessante que desde Gênesis, onde Jesus estava com Deus em tudo isso, olha a constatação que Gênesis traz de Deus sobre nós. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. É por isso que Jesus fala: se você quiser me acompanhar, negue-se. Tome diariamente a sua cruz. Porque você, a todo tempo, discípulos, multidão, vocês querem fazer o mal. O tempo todo. O seu pensamento, o seu coração está inclinado para o mal. Por isso que eu e você precisa
renunciar, se negar, diariamente. Amém. Se o tempo todo o nosso coração se inclina para o mal, então para a gente não sair por aí fazendo um monte de besteira o tempo todo, a gente precisa renunciar, se negar e privar nossos pensamentos e atitudes más o tempo todo. O quanto você tem renunciado à inclinação dos seus pensamentos para o mal? Analisa a sua semana, o seu dia. O quanto você tem se esforçado para se negar e tomar sua cruz diariamente. E aí Jesus, ele continua esse discurso. E a gente vai continuar nesse mesmo momento que Jesus está fazendo esse discurso, mas na perspectiva do Evangelho de Mateus, porque lá tem algo muito interessante captado por Mateus. E aqui tem algo que é revelado no Evangelho de Mateus, que é, aos meus olhos, sensacional. Mateus capítulo 16, do 25 ao 27, diz assim. Jesus está continuando aquilo lá que ele falou. Então, depois dele falar, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me, ele continua falando. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Agora Jesus está falando sobre a vida, o nosso tema. Porém, ele diz algo talvez diferente do que os cientistas, médicos, psiquiatras, coaches defendem. Porque para essas pessoas, cientistas, coaches, psiquiatras, médicos, a vida se resume a fazer tudo o que está ligado aqui na Terra, num período entre 70 e 90 anos. Para esses estudiosos, a vida se resume a até uns 90 anos, se a pessoa viver bem. Mas Jesus, ele vai na contramão da multidão. Jesus não tem uma visão da sua vida para apenas 90 anos, mas uma visão de que você viva eternamente. Aqui no versículo 25, tem uma observação importante relacionada à cosmovisão cristã. No rodapé da sua Bíblia, você vai ver que tem uma observação que aqui onde há a palavra vida, nesse versículo 25, Jesus queria que entendêssemos que ele se referia à alma. Quando falamos de vida e alma, são coisas distintas para Jesus. Vida é o que estamos fazendo agora, nesse momento, aqui, na Terra, biologicamente vivos. E só deve ter no máximo uns 90 anos, chutando alto. Mas Jesus se preocupa com que a gente salve a nossa alma para sempre. Mesmo que isso signifique perder a nossa vida aqui na Terra. Mas perder entre aspas mesmo. Jesus diz que se você perder a sua vida por causa dele, encontrará o que é vida verdadeira. Aí você terá a vida. Você deve estar pensando, mas como que eu posso ganhar ou perder minha vida e salvar ou não a minha alma? Né? É o que Jesus fala aqui. Você tem que perder a vida para salvá-la. Aí tem até aqui interessante, né, que ele fala, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Mas quando eu perco é quando eu ganho, quando eu ganho é quando eu perco. Jesus está meio confuso isso. Mas aí a gente precisa entender com a lente de Deus, com a cosmovisão cristã.
E ele ainda deixa claro que se você for ganancioso o suficiente, arrogante o suficiente para querer ganhar o mundo, sem que seja pela causa de Jesus, isso não adiantará nada. O que adianta ganhar o homem o mundo inteiro e perder a sua vida, alma? Então significa que sua vida terrena, os 90 anos que você está aqui, foi em vão. Porque você usa a sua vida para ganhar o mundo inteiro, mas você não consegue fazer o que é necessário para que sua alma esteja guardada por Jesus. O que você pode dar mais além da sua vida para Jesus? O que Jesus mais ia querer de nós além do que a nossa vida? Além do que a nossa dedicação, renúncia? Nada. É por isso que aqui ele diz, ou o que pode dar o homem em troca da sua vida. Não tem mais nada que Jesus queira, além de uma relação próxima durante esses 90 anos que a gente está aqui. Jesus não quer nada além de um relacionamento profundo com a gente. Não quer nada além de pessoas que seguem Ele por esses 90, 95, 85, 70 anos de vida que a gente tem aqui. Por isso que Jesus, Ele se importa com a nossa vida. Ele não se importa com os bens que você tem, com o sucesso que você tem, mas Ele se importa com a sua vida. A sua vida é preciosa e relevante para Jesus. Por isso Ele não quer que você desperdice ela com coisas que não salvarão a sua alma. Jesus é bem claro sobre salvar a alma. Eu não sei se isso ainda está estranho para você, mas Jesus diz em seguida que quando Ele vier na glória de Deus com os anjos, retribuirá a você de acordo com o quê? As ações. Com o quê? As ações. Com as suas ações. Eu não sei o quanto é fácil ou difícil para você refletir sobre isso. Mas o que Jesus está dizendo é, se você me seguir e me acompanhar, você vai ter as ações necessárias para ganhar a sua alma. Jesus não está falando nada além do que seguir. Tudo se resume a seguir Jesus. Não é nada além de seguir Jesus. De maneira resumida, a sua vida é relevante para Deus se você perdê-la pela causa de Jesus. Porque quando a gente fala por causa, eu fico com a impressão que a gente está culpando. Então, por causa dele, eu fiz isso. Por causa do Leandro, eu errei. Por causa da Priscila, eu pequei. Mas quando eu falo pela causa, significa que você entrou no mesmo barco de Jesus, no mesmo caminho. Eu estou aqui pela causa de Jesus, então eu estou me colocando dentro da causa também. Seguir Jesus é você estar no mesmo caminho do que Ele, no mesmo barco, na mesma trilha. Então, nós estamos pela causa de Jesus. Seu primeiro passo é seguir Jesus. O resto, Ele te mostrará por meio do Espírito Santo. E da palavra dele que te encherá de fé para os próximos passos. Se você ainda não conhece direito Jesus, eu te convido a vir estudar a Bíblia com a gente. Para você saber e entender o que é seguir esse Jesus. Um pouco mais. O que é mais além disso? Se você já é um discípulo, um membro aqui dessa igreja, eu te digo que vale a pena se negar diariamente com a sua cruz, porque Jesus promete que você será retribuído por isso. Se você precisa de ajuda para voltar a se negar e tomar a sua cruz diariamente, seja aberto e vulnerável
com alguém que seja próximo de você, que faz parte dessa igreja, com a sua parceria de discipulado que a gente tem, para juntos vocês trilharem esse caminho de se negar, renunciar ao seu pecado, aquilo que é mal no seu coração, a sua inclinação para o mal, e seguir Jesus diariamente. Que é para isso que estamos aqui nessa vida. Não é nada além disso. Se você desiste de seguir Jesus, se negar e carregar sua cruz, significa que você não está enxergando a realidade da sua vida e da sua alma da maneira que Deus enxerga. Deus enxerga o seu corpo e sua alma. Mas você está enxergando só o seu corpo? Só os 90 anos que você tem aqui na Terra? Ou você vai, a partir de agora, começar a enxergar que Deus leva em consideração a sua alma e que você precisa de ajuda, seguir Jesus para salvar. Portanto, troque a sua lente e coloque a lente de Jesus, para olhar ao seu redor e seguir a palavra de Jesus com confiança de que o que Ele diz é verdade, digna de confiança. Para encerrar, uma última escritura para mostrar a lente de Deus por meio de Jesus sobre cada um de nós. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Na cosmovisão cristã, existe o céu, que é uma vida de eternidade com Deus, Jesus Cristo, e o inferno. Para Deus existe a nossa vida aqui na terra e a sua alma, que pode ou não viver eternamente. Qual lente você está enxergando a realidade ao seu redor? Somos chamados para colocar a lente de Jesus, que é a lente de Deus para cada um de nós aqui. Eu vou fazer uma oração. Amém. Deus, Pai eterno e poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós, que é a nossa redenção, nossa consumação, é a oportunidade da gente ter um caminho para as nossas vidas, é a oportunidade da gente salvar a nossa alma, é a única oportunidade para isso. Jesus, o Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Eu fico pensando no quanto esse negar-se e renunciar a nós mesmos aqui, na verdade, é muito mais benéfico para mim do que qualquer outra coisa. Porque quando a gente se nega do mal que tem no nosso coração, do pecado, a gente não causa dano às pessoas ao nosso redor, nem a nós mesmos. Mas a gente até ajuda essas pessoas a enxergarem a esperança de uma vida. Ter esperança de uma vida melhor, de que elas podem ser diferentes, que elas podem ter um valor verdadeiro. Deus, obrigado por essa oportunidade por meio de Jesus, que a gente não fique com uma lente distorcida nos nossos olhos, mas que a gente tenha a lente para enxergar da sua perspectiva, Deus. Obrigado por tudo. Fique com o resto do nosso culto, com o nosso dia, que a gente possa absorver e entender o que a sua palavra diz. Em teu nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém.